Então, hoje, mais uma vez, vamos nos unir para estudar a Revista Espírita, janeiro de 1858. E nós já estamos no artigo Diferentes Modos de Comunicação. Antes da gente ler o artigo propriamente dito, a gente vai fazer alguns links aqui com relação a esses textos que Kardec está publicando. Então, a gente vai ver que esse texto aqui, Diferentes Modos de Comunicação, ele vai publicar no Instrução Prática sobre as manifestações espíritas. Está lá no quarto capítulo. E mais tarde no Livro dos Médiuns. Então, quando a gente vai pegar aqui a instrução prática, né? A tradução correta, né? Instrução prática, aqui, ó, tá vendo? Capítulo 4, diferentes modos de comunicação. E ele vai estar falando sobre sematologia e tipologia. Aqui a gente pode perceber como realmente a Revista Espírita era um balão de ensaio. Ele vinha aqui publicando os artigos, então, como a gente vai entrar aqui no texto, ele vai estar discorrendo aqui sobre esses modos de comunicação. Então, vai falar da sematologia, da tipologia, entre outras coisas. O Instrução Prática, ele é um livro que ele vai servir como base para que Kardec vá falar mais sobre mediunidade e os fenômenos inerentes à mediunidade. É como se fosse uma parte prática do livro dos Espíritos que ele está lançando aqui, né, em 57 para 58, com aquelas 501 questões. Então, ele desenvolveu a teoria e agora ele, junto com a Revista Espírita, fazendo esse balão de ensaio, recebendo várias comunicações de várias partes da França e do mundo, e ele vai, então, escrevendo esses artigos. Esse artigo aqui, que está na Revista Espírita, se a gente ler com atenção, fazendo uma ponte com o que está em instrução prática, né, a gente vai ver que o texto já está mais enxuto, né? Ele já faz uma síntese. E o mesmo capítulo ele vai trabalhando no Livro dos Médiuns, porque o Livro dos Médiuns vem a substituir uma instrução prática sobre as manifestações espíritas. Então, aqui a gente vai ver, no Livro dos Médiuns, segunda parte das manifestações espíritas. Então, a gente vai ver aqui, ó, da sematologia e da tipologia, né? Então, é o capítulo 11 da segunda parte do Livro dos Médiuns, da sematologia e da tipologia. Linguagem dos sinais e das pancadas, tipologia alfabética. Então, a gente vê aqui um crescente, né? O estudo teórico no Livro dos Espíritos, o balão de ensaio na Revista Espírita, de janeiro de 58, sobre essa questão. Publica-se no capítulo 4 do Instrução Prática sobre as manifestações espíritas, já mais sintetizado, e, finalmente, no Livro dos Médiuns, que é quando o Instrução Prática ele para de ser publicado, porque ele praticamente, o conteúdo desse livro é absorvido, né, pelo Livro dos Médiuns, então, da sematologia e da tipologia. E aqui ele vai colocar de uma maneira bem mais didática sobre o fenômeno. Como a gente já vai estudar com detalhes esses fenômenos, e o foco hoje não é livro dos médiuns,
a gente só está lendo os artigos da Revista Espírita, a gente então vai se ater ao conteúdo do texto hoje. Mas a gente já deixa aqui também uma deixa, né, para as pessoas que querem fazer esses links depois, procurar direitinho nas páginas aqui. Eu deixei as marcações aqui, vai ficar gravado no nosso canal. Então, é só a pessoa se reportar lá. Instrução prática, capítulo 4, diferentes modos de comunicação. Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 11, da sematologia e da tictologia. Tem uma citação da Gênese aqui, mas é mais adiante. Bem, feita essa introdução, vamos então ler o texto aqui. As comunicações inteligentes entre os espíritos e os homens podem ocorrer por meio de sinais, pela escrita e pela palavra. Os sinais consistem no movimento significativo de certos objetos e, mais frequentemente, nos ruídos ou golpes desferidos. Quando os fenômenos comportam sentido, não deixam dúvida quanto à intervenção de uma inteligência oculta. Porquanto, se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Sob a influência de certas pessoas, designadas pelo nome de médium, e algumas vezes espontaneamente, um objeto qualquer pode executar movimentos convencionados, bater um número determinado de golpes e transmitir, assim, respostas pelo sim e pelo não, ou pela designação das letras do alfabeto. Os golpes também podem ser ouvidos sem nenhum movimento aparente e sem causa ostensiva, quer na superfície, quer nos próprios tecidos dos corpos inertes, em uma parede, numa pedra, em um móvel ou em outro objeto qualquer. De todos esses objetos, por serem os mais cômodos pela mobilidade e facilidade com que nos colocamos à sua volta, as mesas são os mais frequentemente utilizados. Daí a designação do fenômeno em geral pelas expressões bastante triviais de mesas falantes e de dança das mesas, expressões que convém banir. Primeiro porque se prestam ao ridículo, depois porque podem induzir em erro, fazendo crer neste particular que elas têm uma influência especial. Ele está falando das mesas falantes, das mesas girantes. Mas a gente teve um fenômeno muito parecido e que também foi muito difundido no Brasil, que era, no lugar da mesa, era o copo, né? Se fazia o trabalho com copo, colocava-se as letras do alfabeto, colocava o sim ou não, a pessoa colocava a mão em cima do copo e conversava com o copo, né? Então tinha essa prática também no Brasil. Não sei se ainda fazem, né? A este modo de comunicação, daremos o nome de sematologia espírita, expressão que dá uma perfeita ideia e compreende todas as variedades de comunicação por meio de sinais, movimentos dos corpos ou pancadas. Um de nossos correspondentes chegou mesmo a propor-nos que se designasse especialmente este último meio, o das pancadas, pela palavra tictologia. Então, você vê que quem propõe, né, o uso da palavra é um dos correspondentes, alguém que escreveu para a revista. Né? Então, esse é o primeiro, né, o nome que ele dá à sematologia espírita. Aqui eu coloquei uma nota aqui, né, ver o livro Instrução Prática sobre as Manifestações Espíritas, capítulo 4, diferentes modos de comunicação.
Isso a gente já falou, só relembrando aqui, né? E lá está toda a explicação para esses termos. Mas aqui ele já está explicando, né? Sematologia são a comunicação por batidas, né? E o das pancadas pela palavra, né? Tipologia. O segundo modo de comunicação é a escrita. Designá-lo-emos sob o nome de psicografia, igualmente empregado por um correspondente. Então, mais uma vez, né? Um outro correspondente. Essas marcações aqui é só para destacar os termos, que são termos que a gente vai passar a estudar e vai ficar bem comum. Sematologia e dictologia são termos que a gente sempre vai se reportar ao início dos fenômenos, por batidas, né? Psicografia já é um termo que vai nos acompanhar o todo sempre aí, né? Porque a psicografia é uma das mais comuns formas de comunicação mediúnica. Para se comunicarem pela escrita, os espíritos empregam como intermediários certas pessoas dotadas das faculdades de escrever sob a influência da força oculta que as dirige e que obedecem a um poder evidentemente fora de seu controle, já que não podem parar nem prosseguir à vontade, e no mais das vezes não têm consciência do que escreveram, do que escrevem. Sua mão é agitada por um movimento involuntário, quase febril. Tomam o lápis, malgrado seu, e o deixam do mesmo modo. Nem a vontade, nem o desejo podem fazê-la prosseguir, caso não o deva fazer. É a psicografia direta. A escrita é obtida também pela só imposição das mãos sobre um objeto disposto de modo conveniente e munido de um lápis ou qualquer outro instrumento apropriado a escrever. Geralmente, os objetos mais empregados são as pranchetas ou as cestas, dispostas convenientemente para esse efeito. A força oculta que age sobre a pessoa transmite-se ao objeto, que se torna, assim, um apêndice da mão, imprimindo-lhe o movimento necessário para traçar os caracteres. É a psicografia indireta. Como a gente já viu, né, no caso das cestas, então, como é um objeto que se torna um apêndice da mão, indireto, né? Quando a pessoa escreve pela própria mão, é a psicografia direta. As comunicações transmitidas pela psicografia são mais ou menos extensas, conforme o grau da faculdade mediadora. Alguns não obtêm senão palavras. Em outros, a faculdade se desenvolve pelo exercício. Escrevem frases completas e, frequentemente, dissertações desenvolvidas sobre assuntos propostos ou tratados espontaneamente pelos espíritos, sem que lhes tenha feito qualquer pergunta. Às vezes, a escrita é clara e legível. Em outras, só é decifrável por quem a escreveu e que a lê por uma espécie de intuição ou dupla vista. Bem, é aqui que eu quero fazer uma observação sobre esses termos aqui, né? Ele fala intuição ou dupla vista. O que seria dupla vista? Quando a gente faz uma busca, a gente vai ver a dupla vista ser mais bem explicada na Gênese, aqui, ó, capítulo 14, os fluidos. Explicação de alguns fatos reputados sobrenaturais. Então, ele fala aqui, né? O perispírito é o traço de união entre a vida corporal e a espiritual. Por seu intermédio, o espírito encarnado está em contínuo relacionamento com os espíritos. E acontecem fenômenos especiais cuja causa básica não está na matéria tangível e, por essa razão, parecem sobrenaturais. É nas propriedades e na irradiação do fluido perispiritual que se deve buscar a causa da dupla visão
ou visão espiritual, também chamada de vista psíquica, com a qual várias pessoas são dotadas frequentemente sem saber, assim como da vista sonambúlica. Então, a gente vê quantas denominações para uma coisa só, né? Então, resumidamente, né, a dupla vista, tem uma nota de rodapé aqui, na Gêmeos, né, que ele vai falar: a dupla vista é um fenômeno que pode ser natural, clarividência, intuição, ou provocada pela ação de um magnetizador, ao colocar o indivíduo em estado de sonambúlico, podendo surgir, então, a capacidade de ver, por meio de corpos opacos, à distância, também ver fatos passados ou prever fatos futuros. Ao criar a ciência do magnetismo animal, Mesmer explicou o fenômeno por um sexto sentido, por meio do qual seria possível perceber as vibrações sutis do fluido cósmico universal, acima da luz, pelo sistema nervoso. O Espiritismo esclarece a questão, qualificando a capacidade como proveniente das percepções por meio do perispírito do encarnado. Bem, para não ficar muito complicado aqui, né, para a gente não fazer uma explicação muito elaborada, fazer uma coisa mais simples, até mesmo porque não é o objeto de estudo ainda, mas só para ficar claro o que é a dupla vista. Quando ele fala dupla vista, e, e eu peço aos colegas aqui que me ajudem a complementar a ideia, caso vocês tenham alguma coisa para adicionar, né? Mas quando a gente fala dupla vista, está muito ligado com a intuição. Então, a dupla vista não significa que o médium, no caso, ele veja com os olhos físicos, né? Ele tem uma percepção, ele vê uma imagem, mas ele sabe que ele não está vendo com a vista não, com o corpo físico. Esse efeito é explicado porque ele está vendo e sentindo com o perispírito, não exatamente com os olhos do corpo físico. Porque quando a gente fala visão à distância, visão, a gente já pensa nos olhos materiais, né? E não é esse tipo de visão que o Kardec está abordando aqui, né? A dupla vista, ou a visão psíquica, e todos essas denominações que ele coloca, né? Dupla visão, visão espiritual, visão psíquica. Já está falando psíquica, né? Não é com os olhos, né? Já é com a alma, já é com o espírito. Uma coisa curiosa, que uma vez eu conversando com um médium que tinha essa faculdade, ele mesmo falava que ele achava muito estranho, né? Porque ele falava que ele visualizava a imagem, mas às vezes ele tinha a impressão que era com outra parte do corpo que ele estava vendo. Parecia que aquela coisa estava localizada ou na costa, ou na barriga, ou em outro lugar. E a gente estudando, a gente estava comentando que, na verdade, ele tem essa sensação porque o espírito ele não vê com os olhos físicos, ele está vendo com o perispírito inteiro. Por isso que a gente vai trabalhar com a ideia também que o espírito não tem órgãos, não é isso? Aquele espírito que às vezes fala, eu estou com dor, né? Mas como ele está com dor se ele não tem mais corpo, ele não tem mais órgão? Né? A dor não é física, é uma dor moral, é uma dor psíquica. Né? Seria, então, como se visse, por exemplo, em outra cidade. Por exemplo, num dos livros de Kant, ele descreve um incêndio em outra cidade. É aquele médium da época do Kant, que eu não estou lembrado o nome dele agora. É um nome difícil de pronunciar. Mas ele viu um incêndio em outra cidade, a vários quilômetros de distância. E Na descreve. própria,
E na própria Revista Espírita tem artigos também, né, falando sobre esses fenômenos, relatando o fenômeno, né? Uma pessoa estava com saudade dos amigos, que queria encontrar os amigos numa outra cidade, né? E ele esteve lá, sem ter ido lá, né? Vai ser também uns artigos que a gente vai estudar aqui, né? Na verdade, foi Swedenborg, o grande sábio, cientista europeu. Tem inclusive essa obra aqui, que foi intermediário desse incidente que o próprio Kant escreveu em livro, né? Clarividente, um grande clarividente, um grande, né? E depois, só para na continuidade, o grande clarividente americano Andrew Jackson Davis, que previu os fenômenos das irmãs Fox, que teve como um dos espíritos guia em toda a trajetória da vida dele, o próprio Swedenborg, tem inúmeros, mas inúmeros casos, porque no caso dele era uma coisa assim extraordinária e sem precedente que eu conheço na história da humanidade. Em termos de produção desses tipos de fenômenos e outros, porque o negócio dele era cura, né? Ele se tornou médico, homeopata e tal, sua vida fazendo isso. Então, aqui eu voltei para a Gênesis, no índice, né? Os milagres segundo o Espiritismo. Então, você vai ter a explicação da dupla vista no capítulo 14, fluidos, mas quando você entra também nos milagres segundo o Espiritismo, você vai ter, inclusive, várias explicações para alguns desses milagres, supostos milagres, né? E para a doutrina espírita, a gente não acredita em milagre, porque milagre significa a derrogação de uma lei, né? E as leis de Deus elas não podem ser derrogadas. Então, ele vai tentar explicar esses fenômenos. Aqui, ó, entrada de Jesus em Jerusalém. Então, essa passagem aqui, ele vai falar sobre dupla vista, né? Vai falar também de vários milagres, utilizando a explicação da dupla vista em si. Então, a gente vê por aqui a importância dessa revista, né? O Kardec ele não saía apressadamente escrevendo as coisas sobre determinados fenômenos, não. Ele, inclusive, recebia várias cartas relatando os fenômenos, e aí ele analisa, vai publicando na revista, depois ele publica em opúsculos, e finalmente ele vai. É lógico que ele já tem as comunicações da espiritualidade, ele já tem o material, e agora ele só está fazendo, né, como a gente fala, é o balão de ensaio, né, onde ele vai, inclusive, fazer o texto e aos poucos ele vai, inclusive, fazendo uma síntese desses textos, né, cada vez mais didático. Continuando aqui, sob a mão da mesma pessoa, a escrita muda, em geral, de maneira completa, com a inteligência oculta que se manifesta, e o mesmo tipo de letra se reproduz cada vez que a mesma inteligência se manifesta. Esse fato, entretanto, nada tem de absoluto. Ele quer dizer que a pessoa está psicografando de uma forma, daqui a pouco ela muda porque é outra consciência, outro espírito que está se comunicando, né? E quando é outro, ele muda de novo, mas quando aquela retorna, ela volta a escrever de acordo com aquela consciência. Os espíritos transmitem, por vezes, certas comunicações escritas sem intermediário direto. Os caracteres, neste caso, são traçados espontaneamente por um poder extra-humano, visível ou invisível. Como é útil que cada coisa tenha um nome,
a fim de nos podermos entender, daremos a esse modo de comunicação escrita o de espiritografia, para distingui-la de psicografia, ou escrita obtida por um médium. Ou seja, espiritografia, né? Então é a escrita do espírito diretamente, né? Para distinguir a psicografia, que seria através de um médium. A diferença entre esses dois vocábulos é fácil de apreender. Na psicografia, a alma do médium desempenha necessariamente um certo papel, pelo menos como intermediário, ao passo que na espiritografia é o espírito que age diretamente por si mesmo. O terceiro modo de comunicação é a palavra. Certas pessoas sofrem nos órgãos vocais a influência de um poder oculto que se faz sentir na mão daqueles que escrevem. Transmitem pela palavra o que outras transmitem pela escrita. Pelo que eu entendi aqui, a pessoa sente uma vibração no braço e a pessoa, no caso da psicofonia, sentiria, né, nos órgãos vocais. Ele fala, né, a mesma influência, né, de um poder oculto. As comunicações verbais, como as escritas, ocorrem algumas vezes sem intermediário corpóreo. Palavras e frases podem ressoar aos nossos ouvidos ou em nosso cérebro sem causa física aparente. Os espíritos podem, igualmente, aparecer-nos em sonho ou em estado de vigília e dirigir-nos a palavra para nos dar avisos ou instruções. Outra coisa interessante nesse parágrafo é que ele fala que os espíritos podem, igualmente, aparecer-nos em sonho ou em estado de vigília e dirigir-nos a palavra para nos dar avisos ou instruções. Lembrando daquela nota de rodapé sobre a visão, né, a, a dupla vista, e fala sobre, inclusive, como foi que Mesmer previu, como, teoricamente, como que seria, como é que se daria esses fenômenos. O fenômeno do passe magnético, pela sintonia, né? E ele propõe que existe o fluido cósmico universal, né, que são várias faixas de vibração, e que a gente, quando a gente está. No caso, eu falei mesmo, então, no caso do passo magnético, mas uma oração, um pensamento, ela vai até a pessoa que a gente está pensando, e é justamente o sistema nervoso que capta essas vibrações, né? Então, ali Mervin faz essa explicação. Eu estou fazendo uma explicação assim, muito grosso modo aqui, né? Só para lembrar que, como ele fala, né? Tanto a gente dormindo ou acordado, né? O espírito pode nos dirigir a palavra pelo pensamento, né? E toda essa explicação que Mesmer vai dar para o passe serve para, né, para essa comunicação através do pensamento também. Para seguir o mesmo sistema de nomenclatura que adotamos para as comunicações escritas, deveríamos chamar a palavra transmitida pelo médium de psicologia e a originada diretamente do espírito de espiritologia. Porém, a palavra psicologia já tem uma acepção conhecida e não a podemos distorcer. Designaremos, pois, todas as comunicações verbais sob o nome de espiritologia. As primeiras, pelas palavras espiritologia mediata, e as segundas, pelas de espiritologia direta. Dos diferentes modos de comunicação, a sematologia é o mais incompleto. É muito lento e não se presta, senão, com dificuldade ao desenvolvimento de uma certa extensão. Ou seja, a comunicação por batidas, né? Sematologia. Os espíritos superiores dela não se servem voluntariamente, seja por causa da lentidão, seja porque as respostas por sim e por não são incompletas e sujeitas a erro. Para o ensino, preferem os meios mais rápidos, a escrita e a palavra.
Com efeito, a escrita e a palavra são os meios mais completos para a transmissão do pensamento dos espíritos, quer pela precisão das respostas, quer pela extensão dos desenvolvimentos que comportam. A escrita tem a vantagem de deixar traços materiais e de ser um dos meios mais adequados para combater a dúvida. De resto, não se é livre para escolher. Os espíritos comunicam-se pelos meios que julgam apropriados. Isso depende das aptidões. Aqui encerra esse artigo. Então, como a gente está começando todas as obras bem do começo, então aqui fica muito claro, né? Kardec tinha acabado de lançar o primeiro livro dos Espíritos, muitas pessoas procurando Kardec para saber mais sobre mediunidade, como desenvolver, como trabalhar com essa mediunidade. E aqui a gente vê esses primeiros ensaios que ele está procurando dar as denominações corretas para cada fenômeno, né? Por isso que a gente fez aquela construção antes, mostrando que ele vai escrever uma instrução prática para atender essa demanda. Mas aqui na Revista Espírita ele já está fazendo, né, todo um preparo ali. Depois que ele viu que instrução prática era um bom livro, ele decide então lançar esse instrução prática como o quinto livro do Livro dos Espíritos, numa segunda edição. Às vésperas de fazer o lançamento da segunda edição do Livro dos Espíritos, com já mais de 1000 perguntas, ele desiste da ideia, publica o Livro dos Espíritos apenas com 4 livros, e alguns meses depois ele publica, então, o Livro dos Médiuns, que eu diria que é quase que mais de 90% do que está na instrução prática, né? O Livro dos Médiuns abriga. A gente já fez esse trabalho lá na apresentação. Quem quiser relembrar desse processo, é só ir lá, né, na apresentação do Livro dos Espíritos, que a gente conta toda essa caminhada, toda essa história aí. Tudo bem até aqui? Respostas dos Espíritos a algumas perguntas. Então, Kardec já começa aqui fazendo as perguntas. Como os espíritos podem agir sobre a matéria? Isso parece contrário a todas as ideias que fazemos da natureza dos espíritos. Resposta. Segundo vós, o espírito nada é. E isso é um erro. Já vos dissemos que o espírito é alguma coisa. Daí porque pode agir por si mesmo. Vosso mundo, porém, é muito grosseiro para que ele possa fazê-lo sem um intermediário, isto é, sem o laço que une o espírito à matéria. Observação. Sendo imaterial o próprio laço que une o espírito à matéria, está falando do perispírito aqui, né? Ou, pelo menos, impalpável, essa resposta não resolveria a questão se não tivéssemos o exemplo de forças igualmente imponderáveis agindo sobre a matéria. É assim que o pensamento é a causa primeira de todos os nossos movimentos voluntários, que a eletricidade derruba, levanta e transporta massas inertes. Do fato de não se conhecer um motor, seria ilógico concluir que ele não existe. O espírito pode, pois, ter alavancas que nos são desconhecidas. A natureza prova diariamente que o seu poder não se detém no testemunho dos sentidos. Nos fenômenos espíritas, a causa imediata é incontestavelmente um agente físico, mas a causa primeira é uma inteligência que age sobre esse agente, como o nosso pensamento age sobre nossos membros. Quando queremos bater, é nosso braço que age, não é o pensamento que bate, ele dirige o braço. Prosseguindo. Entre os espíritos que produzem efeitos materiais, os que se chamam de batedores formam uma categoria especial ou são os mesmos que produzem os movimentos e os ruídos? Resposta. O mesmo espírito, certamente,
pode produzir efeitos muito diversos, mas há os que se ocupam mais particularmente de certas coisas, como entre vós tendes os ferreiros e os que fazem trabalhos pesados. O espírito que age sobre corpos sólidos, seja para movê-los, seja para bater, encontra-se na própria substância do corpo ou fora dela. Uma coisa e outra. Dissemos que a matéria não é um obstáculo para os espíritos. Eles penetram tudo. As manifestações materiais, tais como os ruídos, o movimento dos objetos e todos esses fenômenos que nos apraz provocar frequentemente, são produzidos indistintamente pelos espíritos superiores e inferiores? Resposta: apenas os espíritos inferiores se ocupam dessas coisas. Por vezes, os espíritos superiores servem-se deles como farias com o carregador, a fim de levar a executá-los. Podeis crer que os espíritos de uma ordem superior estejam às vossas ordens para vos divertir com trivialidades? É como se perguntasseis se, em vosso mundo, são os homens sábios e sérios que fazem os papéis de malabaristas e bobos da corte. Aqui eu dei uma facilitada no nosso vocabulário, né? Porque pasquinadas, né? Eu tive que procurar depois lá no dicionário francês, mas é trivialidade, né? E aqui, bufões, poderia ser palhaço, mas pelo contexto, né, que Kardec está falando, malabarista, bobo da corte, ele está se referindo, né? Ou seja, resumidamente, o que ele está falando aqui é que cada um se ocupa, né, com, com, com coisas que é inerente ao interesse daquele espírito, né? Como ele falou, imagina, né, se um espírito de uma ordem superior vai se ocupar com coisas triviais, né, se divertir com trivialidade. Tem uma observação. Os espíritos que se revelam por efeitos materiais são, em geral, de ordem inferior. Divertem ou espantam aqueles para quem os espetáculos visuais têm mais atrativos que o exercício da inteligência. São, de alguma sorte, os saltimbancos do mundo espírita. Algumas vezes agem espontaneamente, outras vezes por ordem dos espíritos superiores. A gente vai lembrar que Kardec está escrevendo, né? E aí um espírito fica batendo, 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 e ele não sabe quem é que estava batendo, né? Numa oportunidade que ele estava numa reunião, né? Ele queria saber o porquê que estava tendo aquelas batidas. E era o espírito da verdade querendo chamar a atenção dele. Ah, então era o espírito da verdade que estava batendo? Lógico que não. Aquilo ali era justamente para chamar a atenção de Kardec, como ele coloca aqui, né? Algumas vezes agem por vontade própria esses espíritos, mas outras vezes por ordem dos espíritos superiores, né? Então, como ele coloca aqui, né, que os espíritos superiores servem-se deles como farias com o carregador. Mas, geralmente, os efeitos dessa ordem são feitos por espíritos inferiores e não por espíritos superiores. Se bem que algumas vezes eles servem como instrumentos, né, dos espíritos superiores. Mas um espírito superior, ele próprio fazer isso, não, né? Se as comunicações dos espíritos superiores oferecem um interesse mais sério, as manifestações físicas têm igualmente utilidade para o observador. Revelam-nos forças desconhecidas da natureza e nos oferecem um meio de estudar o caráter e, se assim nos podemos exprimir, os costumes de todas as classes da população espírita. E a fim da observação, né? Continuando, como provar que o poder oculto que age nas manifestações espíritas está fora do homem?
Não se poderia pensar que reside nele mesmo, isto é, que age sob o impulso de seu próprio espírito? Ou seja, não é um fenômeno, né, espiritual, é um fenômeno anímico, anímico no sentido, né, da própria alma, né, encarnada, ou do próprio homem, né? Resposta: quando uma coisa é feita contra a tua vontade e o teu desejo, é claro que não és tu quem a produz. Porém, frequentemente és a alavanca de que se serve o espírito para agir e tua vontade lhe vem em auxílio. Pode ser um instrumento mais ou menos cômodo para ele. Observação: é sobretudo nas comunicações inteligentes que a intervenção de um poder estranho torna-se patente. Quando essas comunicações são espontâneas, estão fora do nosso pensamento e controle. Quando respondem a perguntas cuja solução é ignorada pelos assistentes, faz-se necessário procurar sua causa fora de nós. Isso se torna evidente para quem quer que observe os fatos com atenção e perseverança. Os matizes de detalhes escapam ao observador superficial. E a gente vê, né, nas comunicações inteligentes, como ele coloca aqui, que muitas vezes o tema tratado foge, inclusive, da alçada de conhecimento do médium, né? Por isso que ele coloca, né, que quando a coisa é feita contra a tua vontade e o teu desejo, ou seja, não só contra a vontade e o desejo, mas até o próprio conhecimento, a tua limitação, até onde que é você, né, e até onde que é o outro. Todos os espíritos são capazes de dar manifestações inteligentes? Sim, visto que todos são inteligentes. Porém, como os há de todos os graus, tal qual ocorre entre vós, uns dizem coisas insignificantes ou estúpidas, outros coisas sensatas. Depende, né, de que nível de inteligência você está abordando, né? Mas ele fala, né? Todos são inteligentes, mas qual é o grau, né, dessa inteligência? Todos os espíritos estão aptos a compreender as perguntas que se lhes fazem? Não. Os espíritos inferiores são incapazes de compreender certas perguntas, o que não os impede de responder bem ou mal. É ainda como entre vós. É aquela história que a gente fala, né? Quando alguém faz uma pergunta para a gente deveria sempre, ao não saber a resposta, falar não sei. Mas dificilmente a gente faz isso. Geralmente a gente quer explicar, mesmo sem saber. Se a gente faz isso, a gente está fazendo exatamente esse exercício. Eu não sei a pergunta, mas eu vou dar uma resposta para não parecer burro. Não é mais fácil falar que não sabe? Aí a gente começa a fazer conjecturas e tentar explicar uma coisa que às vezes a gente não sabe, né? Então, por isso que ele fala, né? Nada os impede de responder, sabendo ou não, bem ou mal, pois ainda é como entre vocês. Nota, por aí se vê o quanto é essencial pôr-se em guarda contra a crença no saber ilimitado dos espíritos. Dá-se com eles o que se dá com os homens. Não basta interrogar o primeiro que aparece para ter uma resposta sensata. É preciso saber a quem se dirigir. Eu coloquei uma notinha aqui, mas eu nem vou ler, mas é que tem no livro dos médios, porque senão a gente vai fugir do assunto. É justamente no ponto que o Espírito fala assim: ah, mas eu fiz uma pergunta e eu obtive a resposta. E o Espírito responde: volte um rochedo e ele te responderá. Né? É uma passagem que está no livro dos médiuns, Não com entendi, relação. Mário, o que que tu falou. Por favor, repete. É voz? Como é que é? Resposta do Espírito? Tem Qual é um a trecho no resposta? livro dos Espíritos Tá. que, né, é feita uma pergunta dizendo, não, uma afirmação que a pessoa fez a pergunta
e obteve a resposta, né? Ele falou, mas respondeu. E o espírito respondeu assim: evoque um rochedo e ele te responderá. Para não deixar vocês com curiosidade, depois eu. Que não vem ao caso, né? Evocação dos animais, no item 283, que tem uma história lá. Pode-se evocar o espírito de um animal? Depois de morto o animal, o princípio inteligente que nele havia se acha em estado latente e logo é utilizado por certos espíritos incumbidos disso para animar novos seres, em os quais continua ele a obra de sua elaboração. Assim, no mundo dos espíritos não há errantes espíritos de animais, mas no nosso lá tem. Lá tem, né? Mas no Kardec não tem, né? E aí ele fala assim: porém, unicamente espíritos humanos. Na erraticidade não tem animais, unicamente espíritos humanos. E aí ele prossegue, 283A. Como é então que, tendo evocado animais, algumas pessoas não obtido respostas? Aí o espírito responde: evoca um rochedo e ele te responderá. Há sempre uma multidão de espíritos prontos a tomar a palavra sob qualquer pretexto, né? Então, a gente vai ter uma passagem no Antigo Testamento que Balaão judia da mula, né? E a mula reclama com ele, né? Dá uma lição de moral nele, fala com ele, né? Então, é, o espírito falou, né? Pelo animal. Então, parece que é muito isso, né? Ah, mas ele falou comigo. Pois é. O espírito ele vai se passar por qualquer coisa para nos iludir, né? Se a gente deixar, né? Isso daqui é muito sério, né? Na verdade, com essa nota, essa observação, né? Por aí se vê o quanto é essencial pôr-se em guarda contra a crença no saber ilimitado dos espíritos. Não é porque é um espírito, né? E não só o espírito, né? Porque às vezes é o próprio médium. Então, né? Às vezes o próprio médium não faz o filtro e às vezes o próprio médium está fascinado, né? Então, tem que ter muito cuidado, tanto com uma coisa como outra. Analisar a resposta, né? Então, dá-se com eles o que se dá com os homens. Não basta interrogar o primeiro que aparece para ter uma resposta sensata. É preciso saber a quem se dirigir. Então, se faz uma pergunta, obter uma resposta, então aguarda mais um pouco, agora faz a mesma pergunta para outro médium, numa outra situação, para ver se obtém a mesma resposta, né? E depois faz assim pelo menos umas 10 vezes, com uns 10 médiuns diferentes. E aí você tem um controle, né? Quem quer que deseje conhecer os costumes de um povo, daqui é ótimo, ó. Quem deseja conhecer os costumes de um povo deve estudá-lo desde a base até o cume da escala. Ver somente uma classe é dele fazer uma ideia falsa, pois se julga o todo pela parte. A população dos espíritos é como a nossa. Há de tudo: o bom, o mal, o sublime, o trivial, o saber e a ignorância. Quem não os tiver observado seriamente em todos os graus, não se pode gabar de conhecê-los. As manifestações físicas fazem-nos conhecer os espíritos de baixa evolução. São a rua e a cabana. As comunicações instrutivas e sábias põem-nos em relação com os espíritos elevados. São a elite da sociedade, o castelo e o instituto. É uma boa analogia, né? Que é colocada aqui. Bem, o próximo artigo que a gente vai ler é sobre manifestações físicas. E agora é a cena dos próximos capítulos. Vamos encerrando assim os nossos estudos, mais uma vez agradecendo a participação de todos e até a próxima semana.